Olá, espero que você esteja bem. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da comunidade Evangelho Puro e Simples. Hoje falaremos novamente sobre um dos profetas menores, Jonas. Já tivemos uma aula falando sobre o capítulo 1 e hoje seguiremos com os outros capítulos do livro de Jonas. Antes de começar o conteúdo, já sabe, né? Clique em curtir, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está precisando. Ela precisa ouvir uma palavra com aquela pessoa que se interessa pelo assunto e não deixe de ativar as notificações. Algumas das nossas aulas ficam disponíveis apenas na plataforma da comunidade Evangelho Puro e Simples. Então, considere fazer parte da nossa comunidade. Além de aulas ao vivo, você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Bem, aqui nós temos alguns aprendizados. Primeiro é que a oração é praticamente um poema. É uma oração belíssima de uma pessoa até então arrependida. Um dos aprendizados é que na Bíblia não há doutrina quanto a como devem ser feitas as orações. Jonas orou dentro do peixe. Acredito que ele não estava de joelhos. Jesus orou na cruz. Daniel, 3 vezes ao dia, se punha de joelhos em frente à janela que dava para o Oriente, ou seja, a janela que estava virada para Jerusalém. Percebem que existem muitas passagens falando sobre orações, e inclusive Paulo, na carta aos Efésios, exorta para que os cristãos orem em todo o tempo. Como seria possível, então, orar em todo o tempo, sendo que precisamos trabalhar, cuidar de inúmeros afazeres domésticos, enfim? Você ora em pensamento, em espírito, você mantém a sua mente cativa à palavra de Deus. Entoa hinos de louvor a Deus, escuta uma pregação e reflete sobre as aplicações dessa pregação, dessa palavra na sua vida. São maneiras de estar em comunhão. Nem sempre é possível estar em um quarto fechado, de joelhos, orando. Vemos também que Jonas reconheceu a sua desobediência e que isso lhe trouxe uma consequência, não só a ele, mas a todos que estavam com ele, e que em virtude disso ele foi lançado ao mar. Mas Deus tinha um plano e um propósito para Jonas, de maneira que, pedindo perdão, reconhecendo o erro, foi atendido por Deus na sua oração. O mesmo se dá com você e comigo. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Propósito esse que ele cumprirá. Mas cabe a nós fazermos a nossa parte e não entrarmos em tempestades. Quanto mais próximos da vontade de Deus, maior a chance de nos afastarmos de problemas. Voltemos agora à narração desse fato histórico. Jonas foi devolvido pelo peixe, imagino eu, na praia, ou próximo da praia, de maneira que ele estivesse seguro para pregar em Nínive, ou seja, para fazer a vontade de Deus. Mas temos então o capítulo 3, que nos mostra o quão insolente era esse profeta.
Confesso a vocês que de todos os profetas, esse foi o mais rebelde. Abra sua Bíblia agora no capítulo 3 do livro do profeta Jonas e acompanhe comigo. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes reais e cobriu-se de saco e sentou-se sobre as cinzas e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus. E convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhe faria, e não o fez. O que nós temos agora é que Jonas vai a Nínive contra a sua vontade. Um caminho que era feito em 3, 4 dias, ele de forma apressada fez em 1 dia só, pregando o sermão mais curto da história do cristianismo. Um sermão que só apresenta juízo e não fala de redenção. Um sermão preguiçoso até, eu diria. O sermão de Jonas para aquela cidade inteira foi o seguinte, capítulo 3, versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Nós temos aqui a prova de que não é o sermão que converte, não é a eloquência do pregador ou até mesmo o seu conhecimento de Bíblia e de retórica. O que converte o pecador e traz arrependimento é o Espírito Santo de Deus. Pois nós vemos nos versículos seguintes que todos se arrependeram. A Bíblia não disse alguns, mas todos, desde o maior até o menor, o rei e os seus súditos, todos. Não temos nenhum registro na Bíblia de tamanha conversão. Me lembro da pregação de Pedro depois de Pentecostes, e a cada pregação alguns milhares eram convertidos e se uniam à Igreja de Jesus. Mas nesse caso, foi uma cidade inteira, mais de 120 mil pessoas. Depois vamos falar um pouco mais sobre esse número. E o que pode ser considerado um milagre, pois nunca se viu uma conversão dessa magnitude, o que pode ser considerado um fenômeno, pois esse resultado, essa performance, é o que todo pregador deseja. A Jonas trouxe indignação, o que nos leva novamente à rebeldia desse profeta. Vejamos o que temos aqui no capítulo 4, versículo 1. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra? Estando ainda na minha terra, por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: Fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira.
Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Temos alguns pontos de atenção aqui que vale nos atentarmos. O primeiro deles é o perigo de pregar aos outros e não usufruir da mensagem que se prega. Devemos tomar cuidado com isso. Uma coisa é você fazer a obra de Deus, e outra coisa é você ser transformado pela mensagem que você prega, que você leva para os outros. Um segundo ponto que vale considerar: cansar-se da obra, e na obra, a ponto de você não se deleitar com o que você está fazendo, com o que você está contemplando, a ponto de desejar morrer, de querer desistir. Terceiro, fazer a obra de Deus, mas não se deleitar no Deus da obra. Jonas não estava gostando da vontade de Deus. No versículo 1 nós temos: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Percebam que é estranho, rebelde, egoísta, o fato de um profeta não querer que as pessoas se convertam. O propósito dele é justamente o oposto: é pregar o arrependimento e levar as pessoas à conversão. Ele é egoísta porque ele queria que a vontade dele fosse feita acima da vontade de Deus. Ele não queria que a vontade de Deus fosse realizada. Ele ficou irado porque Deus estava sendo bondoso, misericordioso, compassivo e longânimo com o povo daquela cidade. Veja que Jonas reclama com Deus na sua oração. Era um cara teimoso. Versículo 2. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ou seja, ele foi egoísta, pois no ventre do peixe ele orou, se arrependeu e Deus o atendeu. Mas quando os outros oraram e se arrependeram, ele não gostou, ele não queria que Deus os perdoasse. Ele é contraditório. Primeiro ele orou a Deus pedindo salvação quando estava no ventre do peixe. Depois ele orou a Deus pedindo a morte. Me lembra até um outro profeta. Sabem qual é esse profeta? Que orou a Deus pedindo a morte porque estava sendo perseguido por Jezabel? Se você sabe, deixa um comentário aí. Vamos ver se você se lembra, se você conhece um pouquinho de Bíblia. Você identifica similaridades entre esses dois profetas? Se ele tivesse sido preso em Nínive, açoitado como Paulo foi, mantido em cárcere como Paulo e Silas foram, ele até poderia tentar se justificar, desejar a morte, enfim, se ele pregasse e nada acontecesse, as pessoas não se arrependessem, não se convertessem, ele poderia ter um sentimento de frustração. Ou seja, estou fazendo a vontade de Deus, mas nada acontece, as pessoas não se convertem, enfim, as coisas não dão certo para mim. Mas não foi isso que aconteceu. Ele pregou e não foi maltratado. As pessoas ouviram a pregação e se converteram. Isso nos leva a um dos motivos que afetam a igreja até hoje. Jonas tinha uma visão nacionalista muito forte. A visão de salvação dele não deveria se estender a outros povos e nações. E essa mentalidade prevalece em alguns grupos religiosos que pregam, que acreditam que para você ser salvo, você deve pertencer à igreja X ou Y. Para você ser salvo, você tem que pertencer a determinada denominação. Jona era um homem que não mudava, mas esperava que Deus mudasse. Ele saiu da cidade, fez uma cabana e ficou esperando o que iria acontecer com a cidade, como que torcendo para que dali em 40 dias Deus mandasse fogo do céu,
para destruir tudo. Jonas tinha o povo de Nínive como inimigo, por inúmeros motivos que eu já citei no vídeo da aula 1. Então ele, por algum motivo, queria que aquele povo também fosse inimigo de Deus. Mas podemos dar graças a Deus que por bondade, por misericórdia, antes de destiná-los ao juízo eterno, Deus ofereceu a opção de arrependimento. Quem sabe você se encontra em alguma situação semelhante a essa, esperando que os seus inimigos também sejam inimigos de Deus. O que a Bíblia nos diz em várias passagens, inclusive o que foi nos ensinado pelo nosso Senhor Jesus, é que devemos orar pelos nossos inimigos. Até porque no céu não seremos inimigos de ninguém. E se queremos perdão de Deus pelos nossos pecados, precisamos perdoar uns aos outros. Daqui para frente, Deus mostra de uma forma simples para Jonas o que é o seu amor e a sua bondade, pois Deus faz com que uma árvore frondosa cresça e cubra Jonas, de maneira que ele fique protegido do sol, e Jonas se alegra com isso. Depois, Deus manda um verme e faz com que a árvore fique seca, e Jonas fica desgostoso com isso, a ponto de pedir a morte. E nos versículos finais, para terminar, Deus diz o seguinte: E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais? Aqui, esse termo, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, estudiosos, teólogos apontam que acreditam que seja uma referência a crianças, pois em Nínive viviam aproximadamente 300 mil pessoas. E era comum, inclusive hoje ainda é comum, que crianças não saibam de fato discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. O livro de Jonas acaba assim, para alguns de forma súbita. Não temos a resposta de Jonas, não sabemos quais foram os outros feitos desse profeta, e isso é irrelevante, pois a pergunta agora é para você e para mim. Nós agimos como Jonas algumas vezes. Temos a rebeldia de Jonas, a ira de Jonas, o descontentamento de Jonas diante da vontade de Deus. Onde está o seu tesouro? Onde você dedica o seu tempo? O que importa para você é que a aboboreira esteja te oferecendo sombra? O quanto você se importa com o seu país, com a sua cidade? Quanta maldade, violência, quanta destruição. Você se preocupa apenas com o seu bem? Estar com o seu luxo, com seus caprichos? Quantas pessoas estão morrendo e irão para o inferno por não saberem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? O que Deus ama não toca o seu coração? O que Deus ama e tem compaixão não é a mesma coisa que você tem compaixão? Então você é um Jonas. Se eu não me importo que as pessoas pereçam sem ouvir o Evangelho, se eu não me alegro com a conversão delas, eu sou um Jonas. Quem sabe hoje, Deus quer tratar o seu coração e te ensinar a amar aqueles a quem Ele ama. A mensagem de hoje era essa. Fique bem, fique com Deus e até mais.